Uma vergonha, deputado. Fala, Jandira! Você nos representa. Eu vou ser rápido aqui, pessoal. Primeiro, cumprimentar todas as guerreiras e guerreiros aqui que lutam pelos seus direitos. E eu imagino que a pauta seja o 257, não é isso? Então, eu cheguei aqui agora à tarde, já teve a reunião dos líderes e deixa eu só atualizar as informações para vocês do que eu consegui até agora, né? Primeiro o seguinte, o projeto 257, ele é originário de uma discussão de acordo com os governadores em função da falência de vários estados, da situação dos governos dos estados. Uns com razão até de falência, e outros porque, como o Rio de Janeiro, que não tinha razão de estar falido, mas está, né? Aí é falta de planejamento e outras razões mais que eu não vou discutir aqui agora. Bom, objetivamente é o seguinte, esse projeto de lei 257, ele, a partir da reunião de Michel Temer com os governadores, ele foi completamente modificado e foi inserido nas contrapartidas do acordo com os governadores 3 itens que, na minha opinião, são graves, mas 2 deles mais graves ainda, que é a proibição de aumento dos servidores, né? E aí vocês têm o detalhe do texto, e o segundo é tentar trazer para o texto o conteúdo da PEC 241, que é limitar o gasto dos estados à inflação. Olha, eu não sei aqui quem tem análise, qual é a análise que vocês fazem do governo Temer, mas na minha opinião a PEC 241, ela é a base da agenda do golpe. O golpe não foi feito por um problema ético. O impeachment foi feito sem crime de responsabilidade para pôr na pauta uma agenda que não teria chance de ganhar as eleições. E essa agenda é o retorno à pauta do Estado mínimo do... Oi, Daniel. O líder do PCdoB chegou aqui também, Daniel. Eu sou do PCdoB, mas estou na liderança da oposição, por isso que eu comecei falando aqui. E, na verdade, o que eles querem é transferir para dentro do projeto de lei do acordo dos governadores o conteúdo da PEC 241. Ou seja, não pode ter gasto de custeio e investimento acima da inflação, não haverá aumento de um ano para o outro acima da inflação, isso significa aumentar nada, né? E não pode ter aumento de pessoal. E eles ainda agregaram um novo conceito de pessoal para a lei de responsabilidade fiscal, incorporando o gasto dos terceirizados no mesmo limite, né? Então, isso aí, quer dizer, a PEC 241, quando ela faz um corte de custeio e investimento à inflação, o que ela faz é reduzir o gasto com todas as políticas públicas e com tudo aquilo que exige investimento. Isso significa que se há 10 anos nós tivéssemos esse critério, nós teríamos 30 bi a menos na saúde e quase 70 bi a menos na educação. Além disso, a proposta de emenda constitucional, ela tira a vinculação constitucional da saúde e da educação. Então, o que era piso vai passar a ser teto. Isso significa o seguinte, o desastre das políticas públicas universais, não caberá política de salário mínimo nessa proposta, não caberá mais vínculo do benefício previdenciário do salário mínimo, não cabe mais aposentados, por isso a indução da reforma da Previdência, e não caberá nenhum estatal. Porque se eu estou cortando o investimento, não cabe Petrobras, não cabe Eletrobras, não cabe ninguém. Para aqueles que achavam que a Petrobras devia ser privatizada e foram para a rua apoiar o golpe, essa é a primeira resposta. Espero que se alguém aqui apoiou o golpe, se arrependa. Acorda agora! O golpe foi dado para isso, né? Então, quando eles transferem isso para o acordo com os governadores, e também já colocaram na LDO, ou seja, ou vai pela primeira constitucional, ou vai para a maioria simples, ou vai para a maioria de lei complementar. Eles querem passar esse conceito de qualquer jeito. Portanto, estão tentando acelerar a votação de vetos para liberar para votar a LDO, que tem o mesmo conceito dentro também, de limitação de pessoal, de reajuste e de gastos dos estados e da União. Então, essa é a linha, o conceito básico de indução à privatização, de indução ao Estado mínimo, de indução à reforma previdenciária e trabalhista. Aliás, as notícias já são bastante fortes em relação a isso. Negociado sobre o legislado, né, aumento da carga horária de trabalho, redução da hora de almoço e vai por aí. Bom, diante disso, quer dizer, o que nós fizemos já quando a PEC veio para cá e quando o acordo de governadores veio para cá? O que nós fizemos foi dizer o seguinte, a oposição não vota. Nós embarreiramos o acordo de votação em plenário sem a retirada da contrapartida.
O relator, que é o deputado Espiridião Amin, fez um novo texto, tirando todas as contrapartidas, deixando apenas o acordo dos governadores. Foi o que nós dissemos para eles: se vocês votarem apenas o acordo dos percentuais e tal, a gente vota, porque nós não queremos estrangular o governo do Estado. Agora, com essas contrapartidas, nós não vamos votar, nós vamos obstruir e aprontar confusão em plenário. Então, nós conseguimos adiar, aí teve o recesso e tal. Hoje, a prioridade do governo é votar no acordo dos estados. Eles estão falando de um texto novo, um texto final aí, de um substitutivo, que eles estão dizendo que pode ser de consenso. A gente pergunta consenso com quem, né? De consenso que nós ainda não conhecemos. Então hoje vai ser apresentado o texto, vai ser apenas a discussão e a votação será amanhã. Amanhã, plenário, amanhã, a partir de 9 da manhã, começa. Já terá discussão, né? Discussão sim. Até porque se abrir a votação hoje, a gente não pode mais fazer destaque. Então nós podemos apresentar destaque para suprimir, para agregar e tal, até a hora que se anuncia a votação, que será amanhã de manhã, tá certo? Então aliás, amanhã também está em pauta na Comissão de Constituição e Justiça a admissibilidade da proposta de emenda constitucional com o mesmo teor. Então é ataque de todo lado, na LDO, com os governadores, com a PEC, amanhã na CCJ. Eu temo por uma coisa, de que nesse projeto que venha, nesse texto que venha, eles liberem algumas categorias e deixem as outras. Para dividir vocês. Essa é a informação que eu vejo nos corredores, né? Porque existem algumas categorias de servidor que tem muito peso, muito lobby, muito peso para mexer com a cabeça do governo e das lideranças aqui, da base do governo. Então eu temo que esse texto de consenso venha excluindo algumas áreas e mantendo as outras. Nós não conhecemos o texto, ele ainda vai chegar aqui no plenário na hora que a gente for falar daqui a pouco. Aí nós vamos conhecer o texto e vamos entender o que significa. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: texto que mantém essas contrapartidas, nós não votaremos, tá certo? Agora, entendam que a oposição hoje não tem maioria. Não tem maioria. Então nós vamos fazer o que pudermos. Mas assim, a maioria hoje está na base do governo. Né? Então, vocês podem trancar a pauta? não, a gente pode obstruir, mas se eles têm maioria, a nossa obstrução estica, mas chega uma hora que ela não aguenta. Deputado, a gente ganha tempo para a gente se mobilizar e trazer mais pessoas. Não, mas isso é isso que eu estou dizendo, isso nós vamos fazer. Agora, até onde nós vamos, a gente não sabe, porque na hora que determinadas questões de ordem e obstrução e tal são resolvidas, aí eles nos atropelam. Então, o que eu estou dizendo a vocês, com essas contrapartidas, nós não vamos votar. Agora, a depender do texto que vier, nós vamos olhar e vamos ver que instrumentos a gente tem, a depender do texto, para utilizar, para retardar, para não votar, para dificultar. Isso nós vamos fazer. Agora, tem o papel de vocês na pressão também dentro dos estados sobre os deputados da base do governo Temer. Eu espero que se tiver alguém aqui que apoia o impeachment, que se arrependa profundamente, porque agora que vocês vão ver o que é. O que é pauta da gente. Não tem nenhum dispositivo ou regimento para ser usado, você não conhecimento do substitutivo que está vindo. Ele vai entregar hoje no Flamengo. Vai ser entregue hoje. Vai ser entregue hoje, a votação é amanhã. Nenhum dispositivo regimental possa ser utilizado. Não, se eles divulgarem o texto, 24 horas eles estão, é 24 horas. Depois agradecer a deputada Jandira por estar aqui conosco e participar dela a situação e levar até a presidência nessa pouca vergonha de aquartelar o sindicalismo dentro da Câmara dos Deputados. Isso aqui não é ditadura. Democracia foi conquistada com muita luta, com muito sangue. E não vamos calar essa falta de vergonha dessa presença da Câmara. Olha, nós vamos cobrar esse plenário. Agora, nós não estamos numa ditadura formal, mas a democracia está passando longe do governo e da Câmara. Está passando longe.